aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma história que eu acho incrível e gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes, vamos para a vinheta! Certa vez, um homem que estava bastante cabeludo, com a barba por fazer, estava andando até que ele viu, uma barbearia e falou: quer saber? Eu vou entrar e vou tirar essa juba que está me fazendo até mal, E essa barba aqui gigante, eu preciso cortar. Então ela entrou, se sentou na maior calma. E aí, na parede daquela barbearia, ele viu o rosto de Jesus. Obviamente, a pessoa que estava cortando o cabelo dele, que era também o dono da barbearia, era cristão. E aí o que ele pensou? Já vou falar sobre algo relacionado a isso. Por que ele queria falar? Porque ele era ateu, Ou seja, ele não acreditava em Deus. Então ele começou a dizer, todas as maldades que ocorrem no mundo, os problemas sociais, raciais, as tragédias, os assassinatos e etc, Se eu for ficar falando aqui toda a maldade que tem, eu ia passar o vídeo todinho falando. Mas aí ele começou a falar sobre isso com o cabeleireiro, esperando que ele falasse alguma coisa, E aí ele, para incrementar e fechar a fala dele, ele falou o seguinte: se Deus existisse de verdade, ele não deixaria tudo isso acontecer. Aí o barbeiro ficou, enquanto cortava o cabelo dele, pensando, até que ele disse o seguinte: jovem, me diga uma coisa. Existem pessoas que estão com o cabelo por fazer, A barba por fazer, por cortar. Eu acredito que você deve ter visto muitas pessoas desse jeito enquanto você vinha pra cá. Mas me diga uma coisa, só porque existem esse tipo de pessoa, quer dizer que eu, cabeleireiro, não existo? Então, o cara lá ficou: não. Então, o que foi que o cabeleireiro disse, para finalizar a história? Ele disse o seguinte: só porque existem pessoas com cabelo grande ou com a barba por fazer, não quer dizer que não existe cabeleireiro. Elas que não vêm até a mim. Ou seja, a maldade sim existe no mundo, mas não é porque ela existe que Deus deixa de existir. A maldade vem das nossas próprias escolhas e das nossas próprias ações. Se a gente não escolhe ir até Deus, por que a gente espera que o mundo em que a gente vive seja de acordo com o que Deus deseja que seja, certo? E eu fico pensando nessas questões, da questão da maldade no mundo e tudo mais, e muitas pessoas dizem que por causa dela, a maldade é uma evidência que Deus não existe. A gente poderia dizer também que, por exemplo, uma criança, um adolescente ou qualquer filho de alguém, que por mais que ela seja ensinada bem, que os pais eduquem ela corretamente, se ela fazer uma coisa errada, a culpa é do pai. A culpa não é do pai, a culpa é da escolha daquele ser humano. E ao mesmo tempo que eu imagino que muitas pessoas dizem que Deus não existe justamente porque existe maldade no mundo, essas pessoas também não gostariam que Deus, toda vez que elas fossem fazer uma escolha errada, interferisse. Elas possivelmente reclamariam de que não existe uma liberdade. Porque o que é a liberdade? É você ter direito de escolher o que quiser, Muitas vezes a gente acha que a lei é ruim, que as regras são ruins porque elas limitam a nossa liberdade. Mas as regras não são feitas para limitar a nossa liberdade. As regras são feitas, as leis são feitas para nos proteger da maldade. E muitas vezes de nós mesmos. Então, se Deus fez regras e leis, foi para que a gente seguisse. E imagina aí, se você fala pro seu filho: filho, não coloque o dedo na tomada, senão você vai levar um choque. Aí o pai sai, aí a criança vai lá e coloca o dedo na tomada.
A culpa não é do pai, a culpa é da escolha da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, de quem quer que seja, certo? Então, se Deus fosse um pai, melhor não, dizer que Deus é um pai, desculpa, que Deus é um pai, ele ensina a gente, ele deixou a palavra dele, deixou as regras, os ingredientes para que a gente caminhe no caminho certo. Todo mundo tem a oportunidade de fazer o que é correto, mas infelizmente as pessoas não escolhem fazer o que é correto. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa por a gente não fazer o que é certo para uns e para os outros e para nós mesmos. A gente somos pessoas egoístas, porque a gente acha que as únicas pessoas que devem ser felizes, que devem alcançar os nossos objetivos é nós mesmos e acabou todo mundo, não tô nem aí pra ninguém. Mas não, a gente tem que se importar com o próximo, tem que se importar com as outras pessoas, certo? Então, Deus existe sim. A maldade não é evidência da não existência de Deus. E nem de que ele não tenha poder, ele tem poder. Se ele quiser vir hoje e destruir todo o mal, ele pode. Mas muitas pessoas vão dizer que é injusto, né? Porque elas não conhecem a Deus de verdade. Vai chegar o momento de todo mundo ser julgado de acordo com as normas de Deus. Mas esse momento não é hoje, porque Deus quer que os pecadores, aqueles que ainda não conhecem, o conheçam, se arrependam, se transformem. E ele tá dando esse tempo, assim como ele deu nos tempos de Noé. Noé passou 120 anos pregando para uma sociedade que não tava nem aí para que ele falava. Mas um dia, um anjo do Senhor fechou a arca e começou a chover. E infelizmente, os que ouviram, ouviram, e aqueles que rejeitaram, rejeitaram. E incrível, um comentário da Ellen White diz o seguinte, que aquelas pessoas que quando começou a chover, elas começaram a pedir a Deus para que a perdoassem, que Noé abrisse a porta, mas ao mesmo tempo que começava a engrossar a chuva do dilúvio, elas também reclamavam e diziam coisas perversas contra Deus, contra Noé e sua família. Então, o tempo ainda não chegou, você ainda tem tempo de se arrepender, você ainda tem tempo para receber a graça de Deus. Então não perde tempo e se entrega a Jesus, se entrega a Deus, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu não me arrependi e não vou me arrepender. E eu espero que essa mensagem chegue a todas as pessoas, toque o coração de todos, para que a gente um dia se encontre todo mundo no céu e desfrute das maravilhas de Deus. E lembre-se, o melhor do reino não é o reino, é o rei. E esse rei é Jesus. Tudo por ele.